O conto de Malacat. Nos dias anteriores à fundação do Orsinium, o povo orc desprezado foi submetido ao ostracismo e perseguições ainda mais numerosas e duras do que sua progênie está acostumada em nossa época. Foi assim que muitos campeões dos Orsimer viajaram, reforçando as fronteiras que podiam para a proliferação de seu próprio povo. Muitos desses campeões são mencionados ainda hoje, entre eles a Legião Amaldiçoada, Groma, os Sem Pelos e o nobre Emeg Grucaira. Este último cruzado certamente teria ascendido ao status lendário em Tamriel, se não estivesse sujeito à atenção de certos príncipes daédricos. Emeg Grucaira era o filho bastardo de uma jovem donzela que foi morta no parto. Ele foi criado pelo xamã de sua tribo, o Grili Camalg, nos picos do que hoje chamamos de Normar Heights. No final de seu 15º ano, Emeg forjou à mão uma ornamentada armadura de escamas, um rito de ascensão entre sua tribo. Em um dia tempestuoso, ele bateu o rebite final e, colocando uma capa pesada sobre o manto volumoso, Emeg partiu de sua aldeia pela última vez. Notícias de suas façanhas sempre voltavam para casa, seja defendendo caravanas mercantes de bandidos ou libertando o povo fera escravizado. Notícias do nobre cruzado orc começaram a agraciar até mesmo os lábios dos bretões, muitas vezes com um toque de medo. Menos de 2 anos após ascender à maturidade, Grucaira estava acampando quando uma voz fina chamou da noite espessa. Ele ficou surpreso ao ouvir a língua de seu povo falada por uma língua que obviamente não pertencia a um orc. Senhor Caira, disse a voz, histórias de seus feitos cruzaram os lábios de muitos e chegaram aos meus ouvidos. Espiando na escuridão, Emeg distinguiu a silhueta de uma figura encapuzada, tornada ondulada e efêmera pela fogueira enevoada. Somente pela voz, ele pensou que a intrusa fosse uma velha bruxa, mas agora decidiu que estava na presença de um homem de constituição leve e esguia, embora não conseguisse discernir mais detalhes. Talvez, o cauteloso orc começou, mas eu não busco glória. Quem é você? Ignorando a pergunta, o estranho continuou, apesar disso, Orsimer, a glória encontra você, e eu trago um presente digno dela. O manto do visitante se abriu ligeiramente, revelando nada além de botões levemente brilhantes no luar pálido, e um embrulho foi retirado e jogado para o lado do fogo entre os dois. Emeg removeu cautelosamente os trapos em que o objeto estava envolto, e ficou deslumbrado ao descobrir que o item era uma lâmina larga e curva com cabo ricamente decorado. A arma tinha peso, e Emeg percebeu ao brandi-la que o elaborado punho disfarçava o propósito mais prático de equilibrar o peso considerável da lâmina em si. Não era nada muito para se olhar em sua condição atual, pensou o orc, mas uma vez que a mancha fosse limpa e algumas joias perdidas restauradas, seria de fato uma lâmina digna de um campeão 10 vezes maior que seu próprio valor. O nome dela é Nebcrescen, disse o estranho magro, vendo a apreciação iluminar o rosto de Grucaira. Eu a ganhei por um cavalo e um segredo em climas mais quentes, mas na minha velhice eu teria sorte de sequer levantar uma arma dessas. É apropriado que eu a passe para alguém como você. Possuí-la é mudar sua vida, para sempre. Superando sua paixão inicial pelo arco de aço afiado, Emeg voltou sua atenção para o visitante. Suas palavras são boas, velho, disse Emeg, sem mascarar sua suspeita, mas eu não sou tolo. Você trocou por esta lâmina uma vez, e vai trocá-la novamente esta noite. O que é que você quer? Os ombros do estranho caíram, e Emeg ficou feliz por ter revelado o verdadeiro propósito desta visita crepuscular. Ele sentou-se com ele por um tempo, eventualmente oferecendo uma pilha de peles, comida quente e um punhado de moedas em troca da arma exótica. Pela manhã, o estranho tinha ido embora. Na semana seguinte ao encontro de Emeg com o estranho, Nebcrescen não havia deixado sua bainha. Ele não havia encontrado nenhum inimigo na floresta, e suas refeições consistiam em aves e pequenos animais capturados com arco e flecha. A paz lhe convinha bem, mas na 7ª manhã, enquanto a névoa ainda se arrastava entre os galhos baixos, os ouvidos de Emeg se aguçaram com o ruído revelador de um passo próximo na neve densa e nos detritos da floresta. As narinas de Emeg se dilataram, mas ele estava contra o vento. Sendo incapaz de ver ou sentir o cheiro de seu convidado, e sabendo que a brisa carregava seu cheiro naquela direção, a guarda de Emeg estava levantada, e ele cautelosamente tirou Nebcrescen de sua bainha. O próprio Emeg não tinha certeza de tudo o que aconteceu em seguida. O primeiro momento de memória consciente na mente de Emeg Grucaira após sacar Nebcrescen foi a imagem da lâmina curva varrendo o ar à sua frente, respingando sangue sobre o pó virginal que cobria o chão da floresta. A segunda memória foi uma sensação de sede de sangue frenética rastejando sobre ele,
Mas foi então que ele viu pela primeira vez sua vítima, uma mulher orc talvez alguns anos mais jovem que ele, seu corpo uma tela de feridas horríveis, o suficiente para matar um homem forte 10 vezes. O desgosto de Emeg sobrepujou a loucura que o havia dominado, e com toda sua força de vontade alistada, ele libertou Nebcrescen de seu aperto e deixou a lâmina navegar. Com um toque discordante, ela girou no ar e foi enterrada em um monte de neve. Emeg fugiu da cena envergonhado e horrorizado, puxando o capuz de sua capa para se esconder dos olhos julgadores do sol nascente. A cena em que Emeg Grukaira assassinou um de sua própria espécie foi macabra. Abaixo do pescoço, o corpo estava esfolado e mutilado quase além do reconhecimento, mas o rosto intocado estava congelado em uma expressão permanente de terror abjeto. Foi aqui que Sheogorath realizou certos ritos que invocaram Malacath, e os 2 lordes daédricos realizaram a corte na presença do cadáver desfigurado. Por que me mostrar isso, louco? Começou Malacath, assim que se recuperou de sua indignação inicial e sem palavras. Você tem tanto prazer em me ver lamentar o assassinato dos meus filhos? Sua voz gutural retumbou, e o patrono do Orismer olhou para sua contraparte com olhos acusadores. Por nascimento, ela era sua, irmão pária, começou Sheogorath, solene em aspecto e comportamento. Mas ela era uma filha minha por seus próprios hábitos. Meu luto aqui não é menor que o seu, minha indignação não é menos grande. Não tenho tanta certeza, resmungou Malacath, mas fique tranquilo que a vingança por esse crime é minha para colher. Não espero contestação de você. Afaste-se. Quando o temível príncipe começou a passar por ele, Lord Sheogorath falou novamente. Não tenho intenção de ficar entre você e a vingança. Na verdade, pretendo ajudá-lo. Tenho servos neste deserto e posso lhe dizer exatamente onde encontrar nosso inimigo mútuo. Peço apenas que use uma arma de minha escolha. Fera o criminoso com minha lâmina e o bana para meu plano, onde posso aplicar minha própria punição. Os direitos de matar por honra aqui pertencem a você. Com isso, Malacath concordou, pegou a lâmina larga de Sheogorath e foi embora. Malacath se materializou no caminho do assassino, a figura encapuzada obscurecida por uma névoa de nevasca. Berrando uma maldição tão suja a ponto de murchar as árvores ao redor, a lâmina foi sacada e Malacath cruzou a distância mais rápido do que uma raposa selvagem. Espumando de raiva, ele balançou a lâmina em um arco suave que cortou a cabeça de seu inimigo de forma limpa. Então mergulhou a lâmina até o punho em seu peito, sufocando jatos de sangue em uma mancha vermelha constante e crescente borbulhando por baixo da armadura escamosa e do manto pesado. Ofegante pela inesperada imediatez e fúria de sua própria morte, Malacath descansou sobre um joelho enquanto o corpo diante dele desabava pesadamente para trás e a cabeça aterrissava rudemente sobre uma pedra larga e plana. O próximo som quebrou o silêncio como um raio. Eu sinto muito. Gaguejou a voz de Emeg Grukaira. Os olhos de Malacath se arregalaram quando ele olhou para a cabeça decepada, sangrando do ferimento, mas de alguma forma mantida viva. Seus olhos oscilavam descontroladamente, tentando focar no aspecto de Malacath diante deles. Os olhos outrora orgulhosos do campeão estavam sufocados com lágrimas de tristeza, dor e reconhecimento confuso. Para seu horror, Malacath reconheceu somente agora que o homem que ele havia matado não era apenas um de seus filhos Orismer, mas muito literalmente um filho com o qual ele havia abençoado uma donzela orc anos atrás. Por momentos dolorosamente longos, os dois se entreolharam, desanimados e chocados. Então, silencioso como aço oleado, Sheogorath entrou na clareira. Ele ergueu a cabeça desencarnada de Emeg Grukaira e a colocou em um pequeno saco cinza. Sheogorath recuperou Nebcrescen do cadáver e se virou para ir embora. Malacath começou a se levantar, mas se ajoelhou novamente, sabendo que havia condenado irreversivelmente sua própria prole ao reino de Sheogorath, e lamentou seu fracasso enquanto o som dos apelos roucos de seu filho desaparecia no horizonte congelado.